Eu vi minha nora arremessar uma mala de couro na represa e ir embora sem sequer olhar para trás. Corri para a margem lutando contra a lama que me puxava e arranquei a mala ensopada da água. Minhas mãos tremiam tanto que quase a deixei cair. Foi quando ouvi um som fraco, abafado, vindo de dentro. Por favor, Deus, não deixe ser o que eu acho que é, sussurrei, meus dedos trêmulos se atrapalhando com o zíper molhado. Ele estava preso, mas finalmente cedeu. Naquele instante, meu coração simplesmente parou. O que eu vi lá dentro me gelou até os ossos, de um jeito que eu não sentia em todos os meus 63 anos de vida. Meu nome é Eliana, mas todos me chamam de Lia. Tenho 63 anos e vivo sozinha desde que enterrei meu único filho, Marcos, há 8 meses. Nossa casa, aninhada à beira da Represa Verde, no interior de Minas Gerais, costumava ser cheia de risadas e memórias. Agora, parecia grande demais, silenciosa demais. Naquela tarde de setembro, eu estava tomando meu cafezinho na varanda dos fundos quando algo chamou minha atenção. O sedã prateado de Silvana, minha nora, vinha voando pela estrada de terra, levantando uma nuvem espessa de poeira. Ela dirigia como uma louca, a uma velocidade insana para aquela estrada sinuosa. Algo estava terrivelmente errado. Coloquei minha xícara no parapeito da varanda e apertei os olhos para ver melhor. Silvana freou bruscamente bem na beira da represa, o motor ainda ligado. Ela saltou do carro como se o próprio diabo a estivesse perseguindo. Seu rosto estava vermelho, o cabelo uma bagunça. Ela abriu o porta-malas com tanta violência que pensei que fosse arrancar a porta das dobradiças. Foi quando vi a mala, aquela mala de couro marrom que eu mesma dei a ela no dia em que se casou com Marcos. Para carregar seus sonhos onde quer que você vá, eu lhe disse na época. Quão tola eu fui. Silvana arrastou a mala para fora. Era pesada. Eu podia ver pelo esforço do seu corpo, pela forma como seus braços tremiam. Ela olhou ao redor, nervosa, culpada. Eu nunca vou esquecer aquele olhar. Silvana! Eu gritei da varanda, mas ela não me ouviu ou fingiu não ouvir. Ela caminhou até a beira da água. Cada passo parecia uma luta, como se ela carregasse não apenas um peso, mas um fardo terrível. Ela balançou a mala 1, 2 vezes, e no terceiro impulso, ela a lançou na água. O splash quebrou o silêncio da tarde. A mala flutuou por um momento antes de começar sua descida lenta e terrível. Silvana correu de volta para o carro. O motor rugiu, os pneus cantaram no cascalho e ela desapareceu pela estrada de terra, deixando para trás nada além de poeira e um silêncio profundo. Fiquei paralisada por alguns segundos. O que eu tinha acabado de testemunhar? Silvana, a mala, a represa, o puro desespero em seus movimentos. Um arrepio percorreu minha espinha, apesar do calor da tarde. Minhas pernas começaram a se mover antes que minha mente pudesse processar totalmente o que estava acontecendo. Corri pelos degraus da varanda, atravessei o quintal e cheguei à margem lamacenta. A represa ficava a apenas uns 100 metros de distância. Corri como não corria há anos. Meus joelhos protestaram, meu peito queimava, mas eu não parei. Quando cheguei à margem, eu estava ofegante, meu coração batendo contra minhas costelas. A mala ainda estava lá, flutuando, afundando lentamente. O couro estava encharcado, escuro e pesado. Entrei na água sem hesitar. A represa estava fria, muito mais fria do que eu esperava. A água alcançou meus joelhos, depois minha cintura. O lodo do fundo sugava meus pés. Estendi a mão, agarrei uma das alças e puxei. Era incrivelmente pesada. Puxei com mais força, meus braços tremendo com o esforço. A água espirrou no meu rosto. Minhas roupas estavam completamente encharcadas. Finalmente consegui arrastar a mala em direção à margem. Foi quando ouvi o som. Um choro fraco, abafado, vindo de dentro da mala. Meu sangue gelou. Não, não pode ser. Por favor, Deus, não deixe ser o que eu acho, implorei.
Puxei mais rápido, movida por puro pânico. Joguei a mala na areia molhada e caí de joelhos ao lado dela. Minhas mãos procuraram o zíper. Estava emperrado, molhado e levemente enferrujado. Meus dedos continuavam escorregando. Vamos, vamos! Murmurei entre dentes. Lágrimas começaram a turvar minha visão. Forcei o zíper 1, 2 vezes. Ele finalmente cedeu. Levantei a tampa e o mundo inteiro parou. Meu coração parou de bater. O ar ficou preso na minha garganta. Minhas mãos voaram para minha boca para abafar um grito. Lá, envolto em um cobertor azul claro ensopado, estava um bebê. Um recém-nascido, tão pequeno, tão frágil, tão quieto. Seus lábios estavam azuis, sua pele pálida como cera, seus olhos fechados. Ele não estava se movendo. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Não. Minhas mãos tremiam tão violentamente que mal conseguia segurá-lo. Eu o tirei da mala com uma ternura que não sabia que ainda possuía. Ele estava frio, tão frio. Pesava menos que um saco de arroz. Sua cabecinha cabia na palma da minha mão. Seu cordão umbilical ainda estava amarrado com um pedaço de barbante comum. Barbante. Não um grampo médico, como se alguém tivesse feito isso em casa, em segredo, sem qualquer ajuda. Não, não, não! Eu sussurrava sem parar. Pressionei meu ouvido em seu peito. Silêncio. Nada. Pressionei minha bochecha contra seu nariz e então eu senti o mais leve sopro de ar, tão fraco que pensei ter imaginado, mas estava lá. Ele estava respirando, quase nada, mas estava respirando. Eu me levantei de um salto, agarrando o bebê contra o meu peito. Minhas pernas quase cederam. Corri em direção à casa mais rápido do que jamais corri na vida. A água escorria das minhas roupas. Meus pés descalços estavam cortados e sangrando no caminho áspero, mas eu não sentia dor. Apenas terror, apenas urgência, apenas a necessidade desesperada de salvar a pequena vida que tremia contra mim. Entrei em casa gritando. Não sei o que eu estava gritando. Talvez socorro, talvez Jesus, talvez nada coerente. Peguei o telefone da cozinha com uma mão, segurando o bebê com a outra. Eu disquei 192 para o SAMU. Meus dedos escorregavam nas teclas. O telefone quase caiu 2 vezes. SAMU, qual é a sua emergência? Uma voz calma de mulher perguntou. Um bebê. Eu encontrei um bebê na represa. Ele não está respondendo. Ele está frio. Ele está azul. Por favor, mandem ajuda. Senhora, preciso que se acalme. Me diga seu endereço. Eu gaguejei meu endereço perto da represa verde. A atendente me instruiu a colocar o bebê em uma superfície plana. Varri tudo da mesa da cozinha com um braço. Pratos, papéis, tudo caiu no chão. Nada importava. Coloquei o bebê sobre a mesa. Tão pequeno, tão frágil, tão quieto. Ele está respirando? Eu gritei para a atendente, minha voz um som agudo e irreconhecível. A senhora me diz, olhe para o peito dele. Está se movendo? Olhei de perto procurando por um movimento quase imperceptível, tão sutil que tive que me inclinar para ver. Sim, eu acho que sim. Muito superficial. Ok, ouça com atenção. Vou guiá-la. Preciso que pegue uma toalha limpa e seque o bebê com muito cuidado. Depois, enrole-o para mantê-lo aquecido. A ambulância já está a caminho. Eu fiz o que ela mandou. Peguei toalhas no banheiro. Sequei seu corpinho com movimentos desajeitados e desesperados. Cada segundo parecia uma eternidade. Enrolei o bebê firmemente em toalhas limpas. Peguei-o novamente, aninhando-o contra meu peito. Comecei a embalá-lo sem nem perceber. Um instinto antigo que eu pensei ter esquecido. Aguenta firme, pequenino, sussurrei. Por favor, aguenta firme. Eles estão vindo te ajudar. Os minutos que se seguiram até a chegada da ambulância foram os mais longos da minha vida. Sentei no chão da cozinha com o bebê pressionado contra meu peito. Eu cantei. Não sei o que cantei. Talvez a mesma música que eu cantava para o Marcos quando ele era pequeno.
talvez apenas um som sem sentido. Eu só precisava que ele soubesse que não estava sozinho, que alguém o estava segurando, que alguém queria que ele vivesse. As sirenes rasgaram o silêncio. Luzes vermelhas e brancas piscaram pelas janelas. Corri para a porta. 2 paramédicos saltaram da ambulância. Um homem mais velho, com barba grisalha, e uma mulher jovem de cabelos escuros, presos em um rabo de cavalo. Ela pegou o bebê dos meus braços com uma eficiência que partiu meu coração. Ela o examinou rapidamente, puxou um estetoscópio e ouviu. Seu rosto estava impassível, mas eu vi seus ombros tensionarem. Hipotermia severa, possível aspiração. Ela disse ao parceiro: precisamos ir agora. Eles o colocaram em uma pequena maca, puseram uma máscara de oxigênio nele. Suas mãos trabalhavam rápido, conectando fios, monitores, coisas que eu não entendia. O homem olhou para mim. A senhora vem conosco? Não era uma pergunta. Subi na ambulância, afundando no pequeno assento lateral. Eu não conseguia parar de olhar para o bebê, tão minúsculo em meio a todo aquele equipamento. A ambulância partiu. Sirenes uivando. O mundo borrado do lado de fora das janelas. Como você o encontrou? A paramédica perguntou enquanto continuava trabalhando. Numa mala, na represa, eu vi alguém jogar. Ela olhou para mim, depois para o parceiro. Eu vi algo em seus olhos. Preocupação, talvez suspeita, talvez pena. Você viu quem foi? Abri a boca e fechei. Silvana, minha nora, a viúva de Marcos, a mulher que chorou em seu funeral como se seu mundo tivesse acabado. A mesma mulher que tinha acabado de tentar afogar um bebê. Como eu poderia dizer isso? Como eu poderia sequer acreditar nisso? Sim, eu finalmente disse. Eu vi quem foi. Chegamos ao Hospital das Clínicas de Belo Horizonte em menos de 15 minutos. As portas da emergência se abriram. Uma dúzia de pessoas de jaleco branco e verde cercou a maca. Eles gritavam números, termos médicos, ordens. Eles levaram o bebê correndo por um conjunto de portas duplas. Tentei segui-los, mas uma enfermeira me parou. Senhora, você precisa ficar aqui. Os médicos estão trabalhando. Precisamos de algumas informações. Ela me levou para uma sala de espera. Paredes cor de creme, cadeiras de plástico, cheiro de desinfetante. Sentei-me, tremendo da cabeça aos pés. Não sabia se era pelo frio das minhas roupas molhadas ou pelo choque. Provavelmente ambos. A enfermeira sentou-se à minha frente. Ela era mais velha que a paramédica, talvez da minha idade. Seu crachá dizia: Enfermeira Diana. Ela tinha rugas gentis ao redor dos olhos. Vou precisar que me conte tudo o que aconteceu, ela disse suavemente. Contei cada detalhe, desde o momento em que vi o carro de Silvana até abrir a mala. Diana fazia anotações em um tablet, balançando a cabeça, sem interromper. Quando terminei, ela suspirou profundamente. A polícia vai querer falar com você, disse ela. Isso é tentativa de homicídio, talvez pior. Tentativa de homicídio. As palavras pairavam no ar como pássaros negros. Minha nora, a esposa do meu filho, uma assassina. Eu não conseguia processar, não conseguia entender. Diana colocou a mão sobre a minha. Você fez a coisa certa. Você salvou uma vida hoje. Mas não era assim que eu me sentia. Parecia que eu tinha descoberto algo terrível. Algo que eu não podia enfiar de volta na escuridão. Algo que mudaria tudo. Para sempre. 2 horas se passaram antes que um médico viesse falar comigo. Ele era jovem, talvez 35 anos. Tinha olheiras profundas e mãos que cheiravam a sabonete antibacteriano. O bebê está estável, disse ele. Ele está na UTI neonatal por enquanto. Sofreu hipotermia grave e aspirou água. Seus pulmões estão comprometidos. As próximas 48 horas são críticas. Ele vai viver? Perguntei, minha voz embargada. Eu não sei, disse ele com uma honestidade brutal. Vamos fazer tudo o que pudermos. A polícia chegou meia hora depois. 2 oficiais, uma mulher de uns 40 anos com o cabelo preso em um coque apertado e um homem mais jovem fazendo anotações. A mulher se apresentou como delegada Ana Junqueira, da Polícia Civil de Minas Gerais.
Ela tinha olhos escuros que pareciam atravessar mentiras. Eles me fizeram as mesmas perguntas várias vezes, de ângulos diferentes. Descrevi o carro, a hora exata, os movimentos de Silvana, a mala, tudo. Ana me observava com uma intensidade que me fazia sentir culpada, embora eu não tivesse feito nada de errado. E você tem certeza que era sua nora? Absoluta certeza, total. Por que ela faria algo assim? Eu não sei. Onde ela está agora? Eu não sei. Quando foi a última vez que falou com ela antes de hoje? 3 semanas atrás, no aniversário da morte do meu filho. Ana anotou algo. Ela trocou um olhar com seu parceiro. Vamos precisar que a senhora vá à delegacia amanhã para fazer um depoimento formal. E você não pode entrar em contato com a Silvana sob nenhuma circunstância, entendeu? Eu assenti. O que eu ia dizer a ela, afinal? Por que você tentou matar um bebê? Por que você o jogou na represa como lixo? Por quê? Por quê? Por quê? Os policiais saíram. Diana voltou com um cobertor e uma xícara de chá quente. Você deveria ir para casa, descansar um pouco, trocar de roupa. Mas eu não podia ir embora. Eu não podia deixar aquele bebê sozinho no hospital. Aquele bebê que eu segurei contra o peito, que deu seu último suspiro de esperança em meus braços. Fiquei na sala de espera. Diana me trouxe roupas secas do depósito do hospital, uniformes de enfermeira e uma camiseta larga. Troquei-me no banheiro, olhando no espelho. Eu parecia ter envelhecido 10 anos em uma tarde. Eu não dormi naquela noite. Sentei naquela cadeira de plástico, observando o relógio. A cada hora, eu me levantava e perguntava sobre o bebê. As enfermeiras me davam a mesma resposta. Estável, crítico, lutando. Às 3 da manhã, o padre Tomás, da minha igreja, apareceu. Alguém deve ter ligado para ele. Ele se sentou ao meu lado em silêncio. Ele não disse nada por um longo tempo. Ele apenas estava ali. Às vezes é tudo o que você precisa. Uma presença. A prova de que você não está completamente sozinho no inferno. Deus nos testa de muitas maneiras. Ele finalmente disse. Isso não parece um teste, respondi. Parece uma maldição. Ele assentiu. Ele não tentou me convencer do contrário, e eu apreciei isso mais do que qualquer sermão. Quando o sol começou a nascer, eu sabia que nada seria como antes. Eu havia cruzado uma linha. Eu tinha visto algo que não podia desver. O que quer que viesse a seguir, eu teria que enfrentar. Porque aquele bebê, aquele ser minúsculo, lutando por cada respiração na sala ao lado, havia se tornado minha responsabilidade. Eu não escolhi isso, mas também não podia abandoná-lo. Não depois de tirá-lo da água, não depois de sentir seu coração batendo contra o meu. O amanhecer chegou sem que eu nem percebesse. A luz entrava pelas janelas da sala de espera, pintando tudo em um tom laranja pálido. Eu passei a noite inteira naquela cadeira de plástico. Minhas costas doíam, meus olhos ardiam, mas eu não conseguia sair. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via a mala afundando. Eu via aquele corpinho parado. Eu via os lábios azuis. Diana apareceu às 7 da manhã com café e um sanduíche embrulhado em papel alumínio. Você precisa comer alguma coisa, ela disse, colocando-os em minhas mãos. Eu não estava com fome, mas comi mesmo assim porque ela ficou ali esperando. O café estava muito quente e queimou minha língua. O sanduíche tinha gosto de papelão, mas eu engoli. Eu mastiguei. Fingi ser uma pessoa normal fazendo coisas normais em uma manhã normal. O bebê ainda está estável, disse Diana, sentando-se ao meu lado. A temperatura corporal dele está subindo. Os pulmões estão respondendo ao tratamento. Isso é um bom sinal. Posso vê-lo? Ela balançou a cabeça. Ainda não. Somente família imediata. E nós nem sabemos quem é a família. Família. A palavra me atingiu como uma pedra. Aquele bebê tinha uma família. Uma mãe. Silvana. Mas ela havia tentado matá-lo. Então, quem era o pai? Onde ele estava? Por que ninguém deu queixa do desaparecimento dele? As perguntas se acumulavam na minha cabeça sem respostas. Às 9 horas, a delegada Ana voltou. Ela estava sozinha desta vez.
Sentou-se à minha frente com uma pasta nas mãos. Sua expressão era dura, inquisitiva. Ela olhou para mim como se eu fosse a suspeita. Lia, preciso lhe fazer mais algumas perguntas, disse ela, abrindo a pasta. Eu já lhe disse tudo o que sei. Eu sei, mas surgiram algumas inconsistências. Inconsistências. A palavra flutuou entre nós como uma acusação. Senti meu estômago se contrair. Que tipo de inconsistências? Ana pegou uma fotografia e a colocou na pequena mesa entre nós. Era o carro de Silvana, mas estava em um estacionamento, não na beira da represa. Esta foto foi tirada por uma câmera de segurança em um supermercado a 30 minutos daqui, ontem, às 17h20 da tarde. 17h20 da tarde, 10 minutos depois que eu supostamente a vi na represa. Impossível. Olhei a foto mais de perto. Era o carro dela, placa e tudo. Mas não pode ser. Deve haver algum engano, eu disse. Eu a vi. Eu estava lá. Eu a vi jogar a mala. Você tinha certeza, ela disse. Mas minha voz soava menos convincente agora. Ana se inclinou para a frente. Lia, preciso que seja honesta comigo. Qual é a sua relação com a Silvana? Vocês se dão bem? E lá estava. A verdadeira pergunta. A que eu estava esperando desde que a polícia apareceu. Porque nós não nos dávamos bem. Nunca nos demos. Desde o dia em que Marcos a apresentou, eu sabia que algo estava errado com ela. Ela era perfeita demais, calculista demais, interessada demais no dinheiro que Marcos ganhava como engenheiro. Não somos próximas, admiti. Você a culpa pela morte do seu filho? O quê? Minha voz foi muito alta, muito defensiva. É uma pergunta simples. Você culpa a Silvana pela morte do Marcos? O acidente. Era assim que todos chamavam. Marcos estava voltando para casa de carro depois de jantar com Silvana. Estava chovendo. O carro derrapou. Bateu em uma árvore. Marcos morreu na hora. Silvana saiu com arranhões leves. Sempre me pareceu estranho. Sempre me pareceu conveniente. Mas eu nunca tive provas. Apenas uma mãe de coração partido procurando alguém para culpar. Não vejo o que isso tem a ver com o bebê. Tem tudo a ver, disse Ana, fechando a pasta. Porque não conseguimos localizar a Silvana. Ela desapareceu. A casa dela está vazia. O telefone está desligado. E você é a única pessoa que afirma tê-la visto ontem. As palavras dela caíram sobre mim como água gelada. Ela estava me acusando. Não diretamente. Mas a insinuação estava lá, clara como o dia. Ela achava que eu tinha inventado tudo. Que eu tinha encontrado o bebê de alguma outra forma e estava culpando Silvana por vingança. Eu não menti, eu disse cerrando o maxilar. Eu vi o que eu vi. Então precisamos encontrar a Silvana e rápido, porque se ela for a mãe desse bebê, ele corre grave perigo. E se ela não for, então temos um mistério ainda maior em nossas mãos. Ana se levantou, entregando-me um cartão com seu número. Se você se lembrar de qualquer outra coisa, qualquer detalhe, me ligue. Ela saiu, me deixando com mais perguntas do que respostas. Sentei-me lá, o cartão na mão, me perguntando se eu estava enlouquecendo. Eu tinha visto Silvana, eu tinha certeza, mas agora a dúvida estava se infiltrando como veneno. E se eu estivesse errada? E se fosse outra pessoa? E se minha dor e meu ressentimento me fizeram ver o que eu queria ver? Padre Tomás voltou ao meio-dia. Ele segurava um terço nas mãos. Vamos rezar? Ele perguntou. Eu não sou muito religiosa, nunca fui. Mas naquele momento eu precisava de algo maior do que eu. Algo que me dissesse que eu não estava sozinha nisso. Eu assenti. Rezamos juntos, em voz baixa. As palavras familiares me acalmaram, mesmo que eu não entendesse como funcionava. Quando terminamos, eu me senti um pouco menos quebrada. A polícia acha que estou mentindo, confessei. A verdade sempre aparece, ele respondeu, mesmo que leve tempo. Mas nós não tínhamos tempo. Aquele bebê estava lutando por sua vida. E em algum lugar, Silvana estava se escondendo ou fugindo ou planejando seu próximo movimento.
Às 3 da tarde, uma médica diferente veio me ver. Uma mulher mais velha, desta vez, com óculos grossos e uma expressão séria. Precisamos da sua autorização para fazer alguns exames no bebê, disse ela. Eu não sou da família. Nós sabemos, mas você é a única parte responsável. O conselho tutelar está a caminho, mas enquanto isso, precisamos agir. O bebê precisa de exames de sangue. Precisamos saber se ele tem alguma condição médica, se foi exposto a drogas, se tem ferimentos que não detectamos. Assinei os papéis. Nem os li completamente. Só queria que fizessem o que fosse necessário para salvá-lo. 2 horas depois, a assistente social apareceu. Márcia era jovem. Jovem demais para aquele trabalho, pensei. Talvez 25 anos. Cabelo curto, um terninho cinza, um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Senhora Lia, ela disse, sentando-se ao meu lado. Preciso lhe fazer algumas perguntas sobre sua situação. Entendo que você encontrou o bebê. A história de novo. As perguntas de novo. Mas Márcia era diferente. Ela não me olhava com suspeita. Ela me olhava com pena, o que de alguma forma era pior. A senhora mora sozinha? Ela perguntou. Sim. Tenho uma renda estável? Tenho a pensão do meu falecido marido e algumas economias. Antecedentes criminais? Não. Problemas de saúde mental? Depressão? Ansiedade? Eu hesitei. Depois que Marcos morreu, tomei antidepressivos por 3 meses. Meu médico disse que era normal, que o luto às vezes precisa de ajuda química. Parei quando comecei a me sentir melhor. Tive depressão após a morte do meu filho, admiti. Mas já passou? Márcia anotou algo. Não consegui ver o quê. O bebê vai precisar de um lar temporário quando receber alta do hospital, disse ela. Se ele receber alta, o Conselho Tutelar procurará famílias acolhedoras certificadas. Enquanto isso, ele permanecerá em acolhimento institucional. Acolhimento institucional. Essas palavras quebraram algo dentro de mim. Aquele bebê que eu segurei contra o peito, que respirou seu primeiro sopro de vida em meus braços, seria entregue a estranhos, a um sistema, a pessoas que o veriam como apenas mais um arquivo, apenas mais um número. E se eu quisesse... As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. E se eu quisesse cuidar dele? Márcia olhou para mim, surpresa, depois cética. Senhora Lia, você tem 63 anos. Você não é uma cuidadora certificada, não tem relação legal com o bebê e está envolvida em uma investigação criminal ativa. Eu não fiz nada de errado, eu salvei a vida dele. Eu sei, mas o sistema tem protocolos. O melhor interesse da criança vem em primeiro lugar e, francamente, sua idade e sua situação emocional recente são fatores que temos que considerar. Senti como se tivesse levado um tapa. Velha demais, instável demais, quebrada demais. Talvez ela estivesse certa. Talvez fosse loucura sequer pensar nisso. Mas quando eu fechava os olhos, tudo o que eu via era aquele corpinho frágil. E eu sabia que ninguém mais no mundo o amaria como eu poderia. Naquela noite, fui para casa pela primeira vez em 36 horas. Diana me convenceu. Ela disse que eu precisava tomar um banho, dormir em uma cama de verdade, que o bebê ficaria bem, e eles ligariam se algo mudasse. Dirigi para casa enquanto o sol se punha. A represa brilhava à minha direita. Parei no local exato onde eu tinha visto Silvana, onde eu tinha puxado a mala. Saí do carro caminhando até a margem. A mala havia sumido. A polícia a levara como prova, mas eu podia ver exatamente onde ela estivera. Podia ver minhas próprias pegadas na lama seca. Fiquei ali enquanto a escuridão caía, me perguntando se algum dia saberia a verdade. Perguntando-me se Silvana estava observando de algum lugar. Perguntando-me o que diabos tinha realmente acontecido. E então, meu telefone tocou. Era do hospital. Meu coração parou. Senhora Lia, a voz de Diana disse, você precisa voltar agora. Dirigi de volta ao hospital, ignorando todos os limites de velocidade. Minhas mãos tremiam no volante. Meu coração batia tão alto que eu podia ouvi-lo acima do motor.
Diana não me deu detalhes pelo telefone, apenas disse: "Volte agora." Essas 3 palavras foram suficientes para encher minha cabeça com os piores cenários possíveis. O bebê tinha morrido. Tinha que ser isso. Por que mais eles ligariam com tanta urgência? Ele lutou por 2 dias e, finalmente, seu corpinho cedeu. Eu não tinha sido rápida o suficiente. Estacionei de qualquer jeito, ocupando 2 vagas. Corri em direção às portas da emergência. Diana estava me esperando na entrada. Sua expressão era séria, mas havia algo mais. Algo que eu não conseguia decifrar. "Ele está vivo", ela disse imediatamente, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. "O bebê está vivo, mas você tem que vir comigo." Ela me guiou por corredores que eu não conhecia. Pegamos um elevador até o 3º andar, passamos pela UTI neonatal e continuamos andando. Finalmente chegamos a uma pequena sala de conferências. Lá dentro estavam a delegada Ana, Márcia, a assistente social e um homem que eu não reconheci. Ele era mais velho, talvez 60 anos. Usava um terno escuro e óculos. Tinha o rosto de um advogado. "Por favor, sente-se", disse Ana, apontando para uma cadeira. Eu sentei. Minhas pernas pareciam gelatina. Todos olhavam para mim com uma intensidade que me dava vontade de correr. "Recebemos os resultados da análise de DNA do bebê", disse Ana. Suas palavras caíram como pedras na água parada. DNA. Eu não entendia por que tinham feito isso. O que estavam procurando? Perguntei, quando o silêncio se tornou insuportável. Ana trocou um olhar com o homem de terno. Ele assentiu, abriu uma pasta e tirou várias folhas impressas. Ele as colocou na minha frente. "O bebê é um menino. Ele nasceu há aproximadamente 3 dias, segundo os exames médicos." Ana fez uma pausa. "E Lia, ele é seu neto." O mundo parou. As palavras não faziam sentido. Eu as ouvi, mas meu cérebro se recusou a processá-las. Meu neto. Impossível. Marcos morreu há 8 meses. Ele não deixou filhos, nenhuma gravidez, nada. "Isso é impossível", sussurrei. "Os resultados são conclusivos", disse o homem de terno. "Eu sou o Dr. Ernesto Soto, especialista em genética forense. Rodamos os testes 2 vezes para ter certeza. O bebê compartilha aproximadamente 25% do seu DNA. Ele é definitivamente seu neto biológico, filho do Marcos." Filho do Marcos. Do meu Marcos. Senti como se alguém tivesse me acertado no peito com um martelo. Marcos tinha um filho que ele nunca conheceu, um filho que alguém tentou afogar em uma represa. Mas como? Minha voz soava distante. Marcos morreu há 8 meses. Silvana nunca disse nada sobre uma gravidez. "Exatamente", disse Ana, inclinando-se para a frente. Silvana estava grávida na época do acidente. De acordo com nossos cálculos, ela concebeu cerca de 1 mês antes de Marcos morrer. A morte de Marcos, o que significa que ela sabia. O quarto estava girando. Silvana sabia que estava grávida quando Marcos morreu. Por que ela não disse nada? Por que escondeu a gravidez por 9 meses? Por que deu à luz em segredo e depois tentou matar o próprio filho? "Eu não entendo", eu disse. Lágrimas começavam a turvar minha visão. Por que ela faria isso? Ele é filho dela, filho do Marcos. "É o que temos que descobrir", disse Ana. "Mas há mais, Lia. Preciso que ouça com muita atenção o que vou lhe dizer." Eu me preparei. Não sabia para quê, mas sabia que o que vinha a seguir seria pior. "Estamos investigando o acidente do seu filho e há inconsistências, grandes inconsistências." "Que tipo de inconsistências?" "O carro de Marcos foi examinado após o acidente. O relatório oficial disse que foi derrapagem por causa da chuva, mas pedimos uma nova análise. Encontraram evidências de manipulação nos freios. Alguém o sabotou." A palavra caiu como uma bomba. Sabotagem. Assassinato. Meu filho não tinha morrido em um acidente. Ele tinha sido assassinado. "Silvana", eu disse. Não era uma pergunta. "Ela é nossa principal suspeita", admitiu Ana.
Mas precisamos de provas e precisamos encontrá-la. Ela desapareceu completamente. Não usou o telefone, não tocou nas contas bancárias. É como se ela tivesse evaporado. Levantei-me da cadeira. Eu precisava me mover. Precisava de ar. Caminhei até a janela. Lá fora, a cidade brilhava com milhões de luzes. Vida normal, pessoas normais, enquanto eu estava presa nesse pesadelo. Meu filho! Sussurrei contra o vidro. Meu bebê! Ela o matou! Ninguém respondeu. Não havia o que dizer. Senti uma mão no meu ombro. Era Márcia. Há mais uma coisa que você precisa saber, ela disse suavemente. Sobre o bebê. Sobre o futuro dele. Eu me virei. Seus olhos eram gentis, mas tristes. Dado que o bebê é seu neto biológico, você tem direitos legais. Você pode solicitar a guarda. Ela levantou a mão antes que eu pudesse falar. Será um processo longo. Haverá avaliações, visitas domiciliares, entrevistas psicológicas. E enquanto isso, o bebê permanecerá sob os cuidados do Estado. Não. A palavra saiu como um rugido. Vocês não vão tirá-lo de mim. Ele é tudo o que me resta do Marcos. Ele é meu neto, meu sangue. Eu entendo, disse Márcia. Acredite, eu entendo. Mas o sistema tem protocolos e depois de tudo o que aconteceu, temos que garantir que o bebê esteja seguro. Ele estará mais seguro comigo do que com qualquer estranho. Talvez, mas essa decisão não cabe a mim. Cabe a um juiz e ao bem-estar da criança. Doutor, Soto falou pela primeira vez desde sua revelação inicial. Há outro fator que devemos considerar. O bebê sofreu um trauma severo, hipotermia, quase afogamento. As próximas semanas serão críticas para o seu desenvolvimento. Ele precisará de cuidados especializados, terapia, monitoramento médico constante. Eu farei o que for preciso, eu disse. O que for. Ana se levantou. Lia, preciso que entenda uma coisa. Você não é suspeita. Acreditamos na sua história, mas você também não pode simplesmente ficar com o bebê porque ele é seu neto. Há um processo e, enquanto isso, nossa prioridade é encontrar Silvana. Precisamos da sua ajuda. Como? Pense. Silvana. Ela já mencionou algum lugar especial, alguma propriedade, algum amigo ou parente com quem ela possa estar escondida. Fechei os olhos. Pensei em todas as conversas que tive com Silvana durante os 3 anos em que ela foi casada com Marcos. Foram poucas e superficiais. Ela nunca falava de sua família, nunca mencionou seu passado. Era como se ela tivesse surgido do nada no dia em que conheceu Marcos. Ela tem uma tia, eu disse de repente, no sul, perto da fronteira. Marcos mencionou uma vez. Disse que Silvana cresceu com ela em um lugar chamado Foz do Iguaçu. Ana anotou rapidamente. Nome? Eu não sei. Marcos nunca disse. É um começo, disse Ana. Vamos investigar. Todos saíram, exceto Diana. Ela ficou comigo naquela sala de conferências fria e vazia. Você quer ver seu neto? Ela perguntou. Eu assenti, incapaz de falar. Ela me levou por portas de segurança até a UTI neonatal. Me fez lavar as mãos, colocar um avental estéril. Então ela me guiou até uma incubadora no canto. E lá estava ele, meu neto, o filho de Marcos, tão pequeno, tão frágil, conectado a tubos e fios, mas vivo, respirando, lutando. Ele tinha o cabelo escuro de Marcos, o nariz de Marcos, os dedos longos de Marcos. Posso tocá-lo? Sussurrei. Sim, só seja gentil. Estendi minha mão pela abertura da incubadora. Toquei sua mãozinha minúscula. Era tão macia, tão quente. Seus dedinhos se fecharam ao redor do meu indicador. Um reflexo, mas pareceu uma promessa. Olá, pequenino, sussurrei. Eu sou sua avó e eu prometo que vou te proteger. Ninguém nunca mais vai te machucar. Eu juro pela memória do seu pai. Diana colocou a mão no meu ombro. Ele precisa de um nome, ela disse suavemente. Para os registros do hospital, até encontrarmos a mãe, ou até que um juiz decida um nome. Marcos queria dar ao seu primeiro filho o nome de Elias,
como meu pai. Ele me disse uma vez durante um jantar de Natal: se eu tiver um filho, vou chamá-lo de Elias. Elias? Eu disse. O nome dele é Elias. Fiquei lá a noite toda, sentada ao lado da incubadora, segurando sua mão, cantando para ele as músicas que eu cantava para Marcos, prometendo a ele um futuro que eu não sabia se poderia dar, mas prometendo mesmo assim, porque agora eu sabia a verdade. Este bebê não era um estranho que eu encontrei por acaso. Ele era meu sangue, minha família, tudo o que restou do meu filho assassinado, e eu não ia deixar ninguém tirá-lo de mim. Nem o sistema, nem Silvana, ninguém. Os dias seguintes foram um pesadelo burocrático. Eu acordava todas as manhãs às 5, tomava banho, me vestia e dirigia para o hospital. Passava o dia ao lado da incubadora de Elias e à tarde começavam as visitas. Advogados, assistentes sociais, policiais, todos com pastas, todos com perguntas, todos decidindo se eu era boa o suficiente para criar meu próprio neto. Márcia apareceu no terceiro dia com uma lista de requisitos. Ela leu em voz monótona, como se recitasse um manual de eletrodoméstico. Você precisará de uma verificação de antecedentes criminais, uma avaliação psicológica completa, um exame médico, comprovação de renda, uma inspeção domiciliar, referências pessoais de pelo menos 3 pessoas que não sejam da família e tem que completar um curso de 40 horas sobre cuidados infantis. 40 horas. Como se eu não tivesse criado um filho até a idade adulta. Como se eu não soubesse trocar uma fralda ou misturar fórmula, mas eu não disse nada. Apenas assenti e peguei os papéis que ela me entregou. Quanto tempo tudo isso vai levar? Perguntei. Se tiver sorte, 6 semanas. Se não, 3 meses. 3 meses. Elias ficaria em um lar adotivo por 3 meses, enquanto eu pulava em aros burocráticos para provar que merecia criá-lo. E quanto a ele nesse meio tempo? Quando ele receber alta do hospital, irá para uma família acolhedora temporária certificada. Ele receberá os cuidados adequados. Você terá permissão para visitá-lo 2 vezes por semana, sob supervisão. 2 vezes por semana, sob supervisão. Como se eu fosse uma ameaça. Como se eu não fosse a pessoa que o salvou do afogamento. Naquela noite, liguei para o Padre Tomás. Eu precisava de referências, precisava de pessoas que dissessem que eu não era louca, que eu era capaz, que eu podia fazer isso. Ele veio à minha casa no dia seguinte, sentou-se na minha cozinha, tomando o mesmo chá que eu costumava fazer para Marcos quando ele era criança. Claro que vou te ajudar, disse ele. Você é uma das mulheres mais fortes que conheço. Essa criança tem sorte de ter você. Mas eu não me sentia forte. Eu me sentia velha, cansada, assustada. Eu tinha 63 anos. Como eu ia correr atrás de uma criança de 2 anos quando tivesse 65? Como eu ia ajudá-lo com o dever de casa quando tivesse 70? Como eu estaria em sua formatura se chegasse aos 80? Estou velha demais para isso, eu disse em voz alta pela primeira vez. Padre Tomás olhou para mim por cima da xícara. Sara tinha 90 anos quando deu à luz Isaac. A idade é apenas um número quando há amor envolvido. Eu queria acreditar nele. Eu realmente queria. No 4º dia, Diana me ensinou a cuidar de Elias. Como apoiar sua cabecinha minúscula. Como trocar suas fraldas em miniatura. Como preparar a fórmula na temperatura exata. Minhas mãos tremiam no início. Eu tinha esquecido como os recém-nascidos são frágeis. Quão dependentes, quão terrivelmente delicados. Você está indo muito bem, Diana dizia toda vez que eu entrava em pânico. Mas não parecia ótimo. Parecia que eu estava andando em gelo fino, um movimento em falso e tudo desmoronaria. No 5º dia, Ana voltou com notícias. Encontramos a tia de Silvana, disse ela. Ela mora em uma cidadezinha a 100 quilômetros da fronteira, perto de Foz do Iguaçu. Fomos entrevistá-la e ela diz que não vê Silvana há 2 anos. Diz que elas brigaram. Silvana devia dinheiro a ela. 15 mil reais. Dinheiro. Sempre voltava ao dinheiro com Silvana. Marcos ganhava um bom salário como engenheiro.
R$ 15.000 por mês. Ele tinha economias. Tinha uma apólice de seguro de vida de R$ 500.000. Silvana era a beneficiária. Ela recebeu o seguro? Perguntei. Ana assentiu. 4 meses atrás. R$ 500.000 depositados na conta dela. 2 semanas depois, ela transferiu tudo para uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Estamos tentando rastrear, mas é complicado. R$ 500.000. O valor da vida do meu filho. E ela tinha escondido em algum paraíso fiscal enquanto planejava matar o bebê dele. Por quê? Perguntei. A pergunta que me atormentava todas as noites. Por que matar o bebê? Ela poderia tê-lo dado para adoção, poderia tê-lo deixado em um hospital. Por que tentar afogá-lo? Ana ficou em silêncio por um longo momento. Temos uma teoria, ela finalmente disse. Estávamos investigando as finanças de Marcos. Encontramos algo interessante. 2 semanas antes de morrer, ele mudou seu testamento. Ele deixou tudo para seus futuros filhos. Não para Silvana, para seus filhos. O ar saiu dos meus pulmões. Marcos sabia. De alguma forma, ele sabia que Silvana estava grávida e ele mudou seu testamento para proteger seu filho. Ela o matou por dinheiro, sussurrei. Acreditamos que sim, e então ela descobriu que o dinheiro iria para o bebê se ele nascesse vivo, então ela decidiu eliminá-lo também. A pura maldade daquilo me deixou sem palavras. Ela havia matado meu filho. Havia levado a gravidez a termo. Havia dado à luz sozinha e então havia tentado afogar seu próprio bebê. Tudo por dinheiro. Vocês têm o suficiente para prendê-la? Quando a encontrarmos, sim, mas ela ainda está desaparecida. Ela é esperta. Sabe que estamos procurando por ela. Os dias se transformaram em semanas. Elias ficava mais forte. Os médicos removeram os tubos um por um. Ele começou a respirar sozinho, a se alimentar sozinho, a chorar com pulmões fortes e saudáveis. Era um milagre médico. Segundo os médicos, nenhum bebê que passou pelo que ele passou deveria estar progredindo tão bem. Mas eu sabia que era mais do que medicina. Era força de vontade. Era o espírito de Marcos vivendo naquele corpinho, lutando, sobrevivendo, recusando-se a desistir. Eu completei todos os requisitos. A verificação de antecedentes voltou limpa. O exame médico mostrou que eu era saudável para minha idade. A avaliação psicológica foi a mais difícil. Uma mulher jovem de óculos me fez perguntas por 3 horas. Como você lidou com a morte do seu filho? Como você se sente em relação a Silvana? Você está tentando substituir Marcos por este bebê? Essa última pergunta doeu. Não estou substituindo ninguém, eu disse. Estou salvando meu neto. É diferente. Ela anotou algo. Não sei se foi bom ou ruim. A inspeção domiciliar foi humilhante. 2 mulheres verificaram cada canto, abriram armários, checaram a geladeira, mediram as janelas para ver se eram seguras. Contaram os detectores de fumaça, perguntaram sobre meu plano de emergência contra incêndio. Você precisará de um berço certificado, um trocador, portões de segurança em todas as escadas, travas nos armários, protetores de tomada. Gastei R$ 4.000 que eu não tinha em coisas de bebê. Minha pensão mal cobria minhas despesas básicas. Tive que usar minhas economias, mas não me importei. Elias valia a pena. O curso de cuidados infantis foi o pior. 15 mães jovens e eu. Todas olhavam para mim como se eu fosse a avó confusa que tinha entrado na aula errada. A instrutora tinha 25 anos. Ela explicava coisas que eu já sabia com uma lentidão insultuosa. Bebês precisam comer a cada 3 horas. Bebês choram quando estão com fome ou molhados. Nunca balance um bebê. Eu assentia e fazia anotações, mesmo querendo gritar que eu havia criado um filho até a idade adulta, que eu sabia exatamente o que estava fazendo. Mas eu precisava daquele certificado, então engoli meu orgulho e fingi aprender. 6 semanas depois de encontrar Elias na represa, Márcia apareceu no hospital com um pequeno sorriso. Você completou todos os requisitos, disse ela.
A juíza analisará seu caso na próxima semana. Se tudo der certo, você poderá ter a guarda temporária em 2 semanas. 2 semanas. Depois de 42 dias de inferno burocrático, eu poderia finalmente levar meu neto para casa. Mas naquela mesma noite, quando tudo parecia estar melhorando, meu telefone tocou. Era Ana. Sua voz estava tensa. Lia, preciso que venha à delegacia agora. Encontramos algo sobre o Marcos que você precisa ver. Cheguei à delegacia com um nó no estômago. Ana estava me esperando na entrada. Seu rosto estava mais sério do que o habitual. Ela me conduziu por corredores estreitos até uma sala de interrogatório. Sobre a mesa havia uma caixa de papelão. Dentro, reconheci os pertences de Marcos, sua carteira, seu relógio, seu celular quebrado, as coisas que me devolveram após o acidente. "O que é isso?" perguntei. "Finalmente conseguimos destravar o celular dele", disse Ana. "Nosso técnico trabalhou nisso por semanas e encontramos algo." Ela pegou um envelope pardo, abriu e espalhou várias folhas impressas sobre a mesa. Eram capturas de tela de mensagens de texto entre Marcos e Silvana, datadas de 2 semanas antes de sua morte. Li a primeira. Era de Marcos para Silvana. "Precisamos conversar. Descobri sobre o bebê." A resposta de Silvana: "Não sei do que você está falando." Marcos novamente: "Encontrei o teste de gravidez no banheiro. Por que você não me contou?" Um silêncio de 3 horas. "Então, Silvana, eu não estava pronta para te contar. Eu estava com medo." "Com medo de quê? Eu sou seu marido. Nós vamos ser pais. Isso é maravilhoso." Outro silêncio. "Então, eu não quero ter. Eu quero viajar, viver, não ficar presa a um bebê." "É nosso filho. Não é um erro. Não diga isso, por favor. Podemos fazer dar certo. Eu te ajudo. Minha mãe nos ajuda." "Eu não quero ajuda. Eu quero minha vida de volta." As mensagens se tornaram mais intensas. Marcos implorando, Silvana resistindo, até que cheguei à última troca, no dia anterior ao acidente. "Silvana, falei com um advogado. Se você decidir não ter o bebê, vou me divorciar de você. E se você tiver e não quiser criar, vou lutar pela guarda total. Eu não vou deixar você machucar meu filho." "Marcos, você vai se arrepender disso." Silvana: "Isso é uma ameaça?" Não houve resposta. No dia seguinte, Marcos estava morto. Deixei os papéis caírem. Lágrimas escorriam pelo meu rosto incontrolavelmente. "Ela o matou", eu disse. "Ela o matou porque ele ia proteger o bebê." "É o que acreditamos", disse Ana. "E tem mais." Verificamos os registros telefônicos de Silvana daquela semana. Ela fez 3 ligações para um mecânico particular, Cláudio Bastos. Nós o trouxemos para interrogatório. "E o que ele disse?" "Nada no começo. Mas quando mostramos a ele a prova das transferências bancárias que Silvana fez para ele, 10 mil reais no dia anterior ao acidente, ele começou a falar. Ele admitiu que ela o pagou para sabotar os freios do carro de Marcos." Senti-me mal. Tive que me sentar. Silvana tinha planejado tudo. Tinha contratado alguém para matar meu filho e feito parecer um acidente. Por que o Cláudio faria algo assim? Dívidas. Ele jogava. Devia 50 mil reais para pessoas perigosas. Silvana ofereceu 10 mil reais na hora e mais 15 mil reais depois. Ele aceitou. Ele está preso agora, como cúmplice de assassinato. E Silvana? Temos um mandado de prisão para ela por homicídio qualificado e tentativa de homicídio, mas ainda não a encontramos. Ela é como um fantasma. Sentei-me naquela sala fria processando tudo. Meu filho tinha morrido tentando proteger seu bebê, e esse bebê estava agora no hospital lutando por sua vida, porque sua própria mãe também tentou matá-lo. A crueldade de tudo isso era insuportável. "O que acontece agora?" perguntei. "Continuamos procurando. Temos a foto dela em todos os aeroportos, todas as travessias de fronteira, alertas em hospitais, caso ela tente mudar a aparência. Alguém vai reconhecê-la eventualmente. Ninguém desaparece para sempre." Mas eu não tinha tanta certeza.
Silvana provou ser mais inteligente e mais fria do que eu jamais imaginei. Se ela planejou o assassinato de Marcos com tanto detalhe, provavelmente tinha um plano de fuga igualmente elaborado. Voltei ao hospital naquela noite. Sentei-me ao lado da incubadora de Elias. Observei-o dormir, tão inocente, tão alheio ao horror que o cercava. Sua própria existência custou a vida de seu pai. Sua mãe tentou matá-lo e eu era tudo o que estava entre ele e um sistema que o veria como apenas mais um arquivo. Seu papai te amava. Sussurrei para ele. Ele morreu te protegendo. Eu vou terminar o que ele começou. Eu prometo. Diana apareceu com café. Sentou-se ao meu lado em silêncio por um tempo. Ouvi sobre as mensagens. Ela finalmente disse: eu sinto muito. Eu não sabia que Marcos podia ser tão forte, eu disse. Ele sempre foi gentil, de coração mole, mas naquelas mensagens ele era um guerreiro, pronto para lutar por seu filho. O amor faz isso, disse ela. Faz você ser mais forte do que jamais imaginou ser possível. Ela estava certa. Eu estava sentindo isso em mim mesma. Nunca me considerei particularmente forte, mas agora eu estava lutando contra o sistema, lutando contra o tempo, lutando contra uma assassina fugitiva. Tudo por este bebê. Os dias seguintes foram de preparação. Converti o quarto de Marcos em um quarto para Elias. Tirei os pôsteres de bandas de rock, os troféus de futebol, as fotos da faculdade. Pintei as paredes de um amarelo suave. Montei o berço novo, o trocador, o móbile musical que tocava canções de ninar. Foi doloroso desmontar o santuário do meu filho, mas era necessário. Marcos se foi. Elias estava vivo e ele precisava de um espaço para crescer. Padre Tomás veio abençoar o quarto. Ele borrifou água benta nos cantos. Ele rezou pela proteção de Elias, pela minha força, por justiça para Marcos. Deus tem um plano, ele disse, mesmo que nem sempre o entendamos. Que tipo de plano envolve matar um homem bom e quase afogar um bebê? Perguntei amargamente. O tipo de plano que transforma o mal em redenção. Silvana queria destruir esta família, mas olhe, Marcos deixou um legado. Você encontrou um novo propósito. Este bebê sobreviveu contra todas as probabilidades. O mal não venceu, o amor venceu. Eu queria acreditar nele. Alguns dias eu conseguia. Outros dias, tudo o que eu via era escuridão. A audiência no tribunal foi marcada para uma terça-feira. Vesti meu melhor terninho, o mesmo que usei no funeral de Marcos. Márcia me acompanhou. Entramos em uma pequena sala de audiências. A juíza era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos, uma expressão severa, mas não sem bondade. Ela revisou todos os meus documentos, os certificados, as referências, as avaliações, o relatório da inspeção domiciliar. Ela leu cada página com atenção meticulosa. Finalmente, ela ergueu os olhos. Senhora Lia, ela disse, revisei seu caso com cuidado. É altamente incomum uma mulher de 63 anos solicitando a guarda de um recém-nascido, mas também é incomum uma avó salvar seu neto do afogamento. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir. Falei com o hospital, com as assistentes sociais, com suas referências, e todos dizem a mesma coisa, que a senhora é dedicada, amorosa, capaz, e que este bebê teve sorte de você estar lá naquele dia. Lágrimas começaram a brotar, mas eu as segurei. Eu também li sobre o caso criminal, sobre a suspeita de que a mãe do bebê assassinou o pai e depois tentou matar o bebê. É horrível, impensável. Esta criança precisa de estabilidade, precisa de amor, precisa de alguém que a proteja. Uma pausa longa, interminável. Portanto, estou concedendo a guarda temporária a Eliana, pelo período de 6 meses. Durante esse tempo, haverá visitas mensais do Conselho Tutelar, avaliações de progresso e, ao final dos 6 meses, revisaremos se a guarda se tornará permanente. Parabéns, vovó! O martelo bateu e, de repente, eu pude respirar de novo. Chorei ali mesmo na sala do tribunal. Chorei de alívio, de gratidão,
de medo, de tudo. Márcia me abraçou. Você conseguiu, ela sussurrou. Contra todas as probabilidades, você conseguiu. Você vai levá-lo para casa. 3 dias depois, 6 semanas após tirá-lo da represa, levei Elias para casa. Diana me ajudou a afivelá-lo no bebê conforto. Ela explicou tudo de novo, como segurá-lo, como alimentá-lo, como perceber sinais de problemas. Ele vai ficar bem, ela disse, e eu estou a apenas uma ligação de distância se precisar de mim. Dirigi para casa a 20 km/h. Cada solavanco me aterrorizava. Cada carro que passava minha casa lentamente me deixava nervosa, mas chegamos em segurança. Entrei em casa com Elias nos braços, levei-o ao seu quarto e o coloquei no berço. Ele parecia tão pequeno naquele espaço, tão vulnerável, mas estava respirando. Estava vivo. Estava seguro, por enquanto. As primeiras semanas com Elias em casa foram as mais difíceis da minha vida. Eu tinha esquecido como é exaustivo cuidar de um recém-nascido. As noites sem dormir, o choro inexplicável, o pânico constante de que eu estava fazendo algo errado. Aos 30, eu criei Marcos com energia juvenil. Aos 63, cada noite em claro me deixava arrasada. Mas também havia momentos de pura magia. Quando Elias segurava meu dedo com sua mãozinha minúscula, quando ele parava de chorar ao som da minha voz, quando ele abria aqueles pequenos olhos escuros, idênticos aos de Marcos, e me olhava como se eu fosse seu mundo inteiro. Nesses momentos, eu sabia que cada segundo de exaustão valia a pena. Diana vinha 3 vezes por semana. Ela me ensinou truques que eu havia esquecido, como fazê-lo arrotar mais facilmente, como enrolá-lo apertado para ele dormir melhor, como interpretar seus diferentes choros. Ela se tornou mais do que uma enfermeira. Ela se tornou uma amiga, uma tábua de salvação. Você está fazendo um trabalho incrível, ela sempre me dizia, mas eu não me sentia incrível, eu me sentia aterrorizada. Cada barulho estranho na noite me fazia pular. Cada carro que passava devagar pela minha casa me deixava nervosa. Silvana ainda estava lá fora em algum lugar, e mesmo que a polícia dissesse que ela provavelmente havia fugido do país, eu não conseguia me livrar da sensação de que ela estava perto, observando, esperando. Instalei novas travas em todas as portas, câmeras de segurança na varanda, um sistema de alarme conectado diretamente à polícia. Gastei mais R$ 4.000 que não tinha, mas a segurança de Elias não tinha preço. Uma noite, 3 semanas depois de trazê-lo para casa, encontrei algo. Eu estava organizando as coisas de Marcos que guardei em caixas, suas roupas, seus livros, seus papéis. No fundo de uma caixa, encontrei um diário de couro marrom, gasto. Eu não sabia que Marcos mantinha um diário. Abri-o com as mãos trêmulas. As primeiras páginas eram de anos atrás, pensamentos sobre seu trabalho, sobre seus amigos, nada importante. Mas então cheguei às entradas do último ano, o ano em que ele conheceu Silvana. Conheci alguém hoje, dizia uma entrada de 4 anos atrás. O nome dela é Silvana. Ela é linda, inteligente, misteriosa. Há algo sobre ela que não consigo decifrar. Ela me intriga. Continuei lendo. As entradas sobre Silvana se tornaram cada vez mais frequentes. Marcos estava apaixonado, completamente cativado, mas também havia dúvidas. Às vezes sinto que não a conheço de verdade. Ela nunca fala sobre sua família. Quando pergunto, ela muda de assunto. É como se a vida dela tivesse começado no dia em que nos conhecemos. Outra entrada. Peguei Silvana olhando meus extratos bancários. Ela disse que estava apenas curiosa, mas algo pareceu errado. Por que ela olharia isso sem perguntar primeiro? E então, aqui gelou meu sangue, datada de 1 mês antes de sua morte. Silvana está grávida. Encontrei o teste, mas quando a confrontei, ela ficou furiosa. Disse que não quer ter, que isso vai arruinar a vida dela. Como ela pode dizer isso? É nosso filho. Mudei meu testamento hoje. Tudo vai para o bebê.
Não confio em Silvana com o dinheiro. Não depois de ver como ela gasta em sapatos de 2.000, bolsas de 5.000, ela sempre quer mais. Mas um bebê não é um acessório. É uma vida, e eu vou protegê-la a todo custo. A última entrada era do dia em que ele morreu. Silvana me ameaçou hoje. Ela disse que eu me arrependeria de pressioná-la sobre o bebê. Não sei o que isso significa, mas me assusta. Vou falar com a mãe amanhã, contar tudo a ela. Talvez ela possa me ajudar a descobrir o que fazer. Só sei que não posso deixar Silvana machucar nosso filho. Vou protegê-lo sempre. Ele nunca teve a chance de falar comigo. Ele morreu naquela noite e eu nunca soube que ele precisava de ajuda, que estava com medo, que tinha visto o perigo se aproximando, mas não rápido o suficiente. Me desculpe, sussurrei para o diário. Eu sinto muito, meu amor. Eu deveria saber. Eu deveria ter visto que algo estava errado. Mas eu não podia mudar o passado. Eu só podia proteger o futuro. Levei o diário para a Ana no dia seguinte. Ela leu tudo. Seu maxilar se contraiu a cada página. Isso é evidência crucial, Lia, disse ela. Mostra premeditação. Mostra o motivo. Quando encontrarmos Silvana, isso vai enterrá-la. Quando vocês vão encontrá-la? Perguntei. Já se passaram quase 2 meses. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas ela é esperta. Provavelmente usou documentos falsos para sair do país. Ela pode estar em qualquer lugar. Mas 3 dias depois, tudo mudou. Eu estava alimentando Elias quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas algo me fez atender. Alô? Silêncio, respiração. Então uma voz que reconheci imediatamente. Lia, é a Silvana. Meu sangue gelou. Quase deixei Elias cair. Olhei ao redor da sala como se ela pudesse estar escondida nas sombras. Onde você está? Consegui dizer. Não importa onde estou. O que importa é que eu tenho algo que você quer e você tem algo que eu quero. Você não tem nada que eu queira. Eu tenho a verdade sobre o que realmente aconteceu com Marcos, sobre por que fiz o que fiz. Aposto que você quer saber. Eu já sei a verdade. Li o diário de Marcos. Sei que você o matou por dinheiro. Sei que você é um monstro. Uma risada fria, sem humor. Um monstro, que dramática. Você não sabe de nada, Lia. Marcos não era o santo que você pensa que ele era. Não se atreva, rugi. Não se atreva a falar mal do meu filho. Tudo bem, você vai ligar para a polícia. Vá em frente. Quando você desligar esta chamada, eu já terei sumido. Eu uso telefones descartáveis. Não sou estúpida. Minha mente disparou. Eu tinha que mantê-la falando. Tinha que gravar isso de alguma forma. Coloquei o telefone no viva-voz. Peguei meu celular com a mão livre. Comecei a gravar. O que você quer, Silvana? Eu quero meu filho. Seu filho. Você tentou afogá-lo. Foi um erro, um momento de loucura. Eu estava com medo, estava confusa. Tinha acabado de dar à luz sozinha. Não sabia o que estava fazendo, mas estou melhor agora. Quero meu bebê de volta. Nunca, só por cima do meu cadáver. Isso pode ser arranjado, disse ela com uma calma arrepiante. Ouça com atenção. Eu quero o Elias e quero o dinheiro do testamento de Marcos, os 500 mil reais do seguro, mas tudo o que Marcos deixou em um fundo para o bebê. Isso dá mais 700 mil reais. 1.200 mil reais no total. 1.200 mil reais. Tudo o que Marcos havia trabalhado, tudo o que havia economizado, tudo destinado a seu filho. E se eu recusar? Então eu vou buscá-lo. Sou a mãe biológica dele. Legalmente, tenho mais direitos que você. E quando finalmente me pegarem, direi que você roubou meu bebê, que me ameaçou, que inventou toda a história da represa para ficar com ele. Minha palavra contra a sua, e eu sou muito mais jovem, mais crível, mais simpática. Senti-me tonta, mas continuei gravando. Como sei que você não vai simplesmente matar nós dois e pegar tudo de qualquer maneira? Você não sabe, mas é sua única opção. Traga o bebê e o dinheiro para o antigo galpão de barcos na beira da represa. Você sabe qual é, onde você e Marcos costumavam pescar. Amanhã à meia-noite, sozinha.
Se eu vir algum policial, eu desapareço e você nunca mais me verá. E eventualmente encontrarei uma maneira de tirar o Elias de você de qualquer maneira. Silvana, espere. Mas a linha já estava muda. Fiquei ali tremendo, com Elias em um braço e o telefone no outro. Eu tinha a gravação. Tinha a prova de que Silvana estava viva, de que ela me ameaçou. Liguei para Ana imediatamente. Enviei o áudio para ela. Perfeito, disse ela. É exatamente o que precisávamos. Agora vamos armar uma armadilha. Você vai a esse encontro, mas nós estaremos lá, escondidos, esperando. E quando ela aparecer, nós a pegamos. E se algo der errado? E se ela vir a polícia e fugir de novo? Ela não vai nos ver, eu prometo. Terei atiradores posicionados, equipes nas sombras. Ela não vai escapar desta vez. E o Elias? Elias fica com Diana em um lugar seguro. Você não vai levá-lo. Você só vai fingir que o está trazendo. Eu assenti, embora ela não pudesse me ver. Mais um dia. Eu só precisava sobreviver mais um dia. E então Silvana finalmente enfrentaria a justiça. Por Marcos, por Elias, por toda a dor que ela causou. Eu não dormi naquela noite. Fiquei acordada, observando Elias dormir, memorizando cada detalhe do seu rosto, por via das dúvidas. Caso algo desse errado. Caso eu nunca mais o visse. Seu papai te amava, sussurrei para ele. E eu te amo. E amanhã vamos garantir que você esteja seguro para sempre. O dia seguinte passou em câmera lenta. Cada minuto parecia 1 hora, cada hora uma eternidade. Às 9 da manhã, Diana veio buscar Elias. Arrumei a bolsa dele como se ele fosse ficar fora por 1 semana, embora eu esperasse tê-lo de volta em algumas horas. Fraldas, fórmula, roupas extras, seu cobertor favorito. Minhas mãos tremiam enquanto eu colocava cada item na bolsa. Ele ficará perfeitamente bem comigo, disse Diana pegando Elias em seus braços. Eu tenho seu número, a polícia tem meu endereço, ninguém vai tocá-lo, eu prometo. Beijei Diana na testa. Depois beijei Elias. Sua pele macia cheirava a loção de bebê e esperança. Eu te amo, pequenino, sussurrei. A vovó volta logo. Eu os vi partir. O carro de Diana desapareceu na rua e senti como se um pedaço da minha alma estivesse sendo arrancado, mas era necessário. Elias tinha que estar longe, seguro, caso as coisas dessem errado. Ana chegou às 2 da tarde com outros 3 policiais, 2 homens e uma mulher, todos à paisana, todos armados. Eles transformaram minha sala de estar em um centro de comando, com laptops, rádios e mapas da área ao redor do galpão de barcos. Vamos repassar o plano novamente, disse Ana, espalhando um mapa na minha mesa de jantar. O galpão de barcos é aqui, abandonado há 5 anos. Tem 3 entradas, principal, lateral e traseira. Teremos equipes cobrindo todas as 3. Ela apontou para locais no mapa com um marcador vermelho. Atiradores aqui e aqui, nos telhados dos prédios adjacentes. Eles terão uma visão clara do interior pelas janelas quebradas. Equipes de assalto aqui atrás, prontas para entrar no momento em que tivermos confirmação visual de Silvana. E o que exatamente eu devo fazer? Perguntei. Minha voz soava mais calma do que eu me sentia. Você entra, conversa com ela, a mantém falando. Precisamos que ela confesse, que admita que matou Marcos, que admita que tentou matar Elias. Você estará usando um microfone oculto. Vamos gravar tudo. Um dos policiais, um homem alto de uns 30 anos, pegou um pequeno dispositivo do tamanho de um botão. Isto vai na sua roupa, bem aqui. Ele apontou logo abaixo da minha clavícula. Transmite tudo em tempo real. Também tem um botão de pânico. Se você pressioná-lo 3 vezes seguidas, entramos imediatamente, não importa o quê. Ele me mostrou como funcionava. Pratiquei pressioná-lo, 3 toques rápidos. Minha vida dependeria de lembrar disso. E se ela pedir para ver o bebê? Você diz que ele está no carro, que quer conversar primeiro, que quer entender por que ela fez o que fez.
Apele para o ego dela. Pessoas como Silvana adoram falar sobre si mesmas. Deixe-a se gabar de como foi esperta. Passamos as horas seguintes revisando cada detalhe, cada cenário possível. O que fazer se Silvana estivesse armada? O que fazer se ela não estivesse sozinha? O que fazer se algo desse errado? Minha cabeça girava com informações. Às 8 da noite, eles me fizeram comer um sanduíche de presunto que tinha gosto de papelão, mas engoli cada mordida. Eu precisava de energia, precisava estar alerta. Às 10 da noite, colocaram o microfone em mim. Testaram o áudio repetidamente. Fizeram-me dizer frases, contar até 10, gritar, sussurrar, garantindo que tudo funcionava perfeitamente. Lembre-se, disse Ana, olhando nos meus olhos. Você não está sozinha lá dentro. Eu estarei ouvindo cada palavra. A equipe estará a poucos metros de distância. Ao menor sinal de perigo real, nós entramos. Não vou deixar nada acontecer com você. Eu assenti. Queria acreditar nela, mas o medo era uma cobra fria enrolada no meu estômago. Às 11h15 da noite, saímos. Eu dirigi meu próprio carro. Ana estava no banco do passageiro, agachada para não ser vista de fora. As outras equipes já estão posicionadas. Ela me informou pelo rádio. Atiradores em posição, equipe traseira pronta, perímetro seguro. Chegamos ao galpão de barcos às 11h40 da noite. Estava exatamente como eu me lembrava. Velho, dilapidado, janelas quebradas, paredes cobertas de pichações. Marcos e eu costumávamos vir aqui quando ele era menino. Pescávamos no cais atrás dele. Tempos mais simples, tempos mais felizes. Ana saiu do carro em um ponto cego das câmeras imaginárias de Silvana. Ela desapareceu nas sombras. Eu estava sozinha. Olhei para o relógio, 11h55 da noite. 5 minutos. Fechei os olhos. Pensei em Marcos, em seu sorriso, em como ele me chamava de mãe naquele tom carinhoso, em como teria sido vê-lo como pai. Pensei em Elias, em seu futuro, em todas as coisas que ele merecia ter. Uma vida sem medo, sem ameaças, sem sombras. Meia-noite. Meu telefone vibrou. Um SMS de um número desconhecido. Entre agora, sozinha. Saí do carro. O ar da noite estava frio. Eu podia ver minha respiração. Caminhei em direção à porta principal do galpão de barcos. Cada passo soava alto demais no silêncio. A porta estava entreaberta. Empurrei-a. Ela rangeu. O som ecoou nas paredes vazias. Lá dentro estava escuro, quase breu total. Apenas um pouco de luar se filtrava pelas janelas quebradas, criando sombras estranhas. Silvana, chamei. Minha voz soou pequena, assustada. Feche a porta, disse uma voz das sombras. A voz de Silvana. Fechei a porta. Meus olhos lentamente se ajustaram à escuridão. E então eu a vi, parada no centro do galpão. Ela usava roupas escuras, jeans preto, um moletom com capuz. Parecia diferente, mais magra. Seu cabelo estava curto, tingido de loiro, mas era ela. Você veio, disse ela. Parecia quase surpresa. Você disse que queria conversar. Eu disse que queria meu filho e o dinheiro. Onde estão? Eu quero respostas primeiro. Quero saber por quê. Por que você matou o Marcos? Por que tentou matar o Elias? Ela riu, aquele mesmo som frio que ouvi no telefone. Por que você acha, Lia? Pelo dinheiro. Marcos era um romântico tolo. Falava de amor, família, futuro. Eu queria liberdade. Queria viajar, viver, não ficar presa a uma casa e a um bebê chorando. Então por que se casou com ele? Porque ele era engenheiro. Ganhava bem, tinha economias, tinha seguro de vida. Foi um investimento. Eu ia esperar 5 anos, me divorciar dele, pegar metade de tudo. Mas então engravidei e isso estragou meu plano. Suas palavras eram veneno. Cada uma me queimava. Você disse a ele que não queria o bebê. Claro que não. Mas Marcos se tornou impossível. Ele mudou o testamento, tudo para o bebê. Então eu tive que me adaptar.
Se Marcos morresse enquanto eu estava grávida, eu receberia o seguro, mas o bebê herdaria o resto. Então a solução era simples: matar Marcos, ter o bebê, matá-lo também. Ficar com tudo. Ela estava confessando tudo, cada palavra gravada, transmitida. A polícia estava ouvindo, mas eu precisava de mais. Você contratou o Cláudio para sabotar os freios? 10.000 reais, uma pechincha, considerando que ganhei 500.000 reais do seguro, o melhor investimento da minha vida. E o bebê, seu próprio filho, era um obstáculo, nada mais. Dei à luz sozinha em uma cabana que aluguei com dinheiro vivo. Ninguém sabia que eu estava grávida, usava roupas largas, evitava as pessoas. Quando ele nasceu, pensei em apenas abandoná-lo em algum lugar, mas então me lembrei da represa onde você e Marcos costumavam ir. Pareceu poético terminar tudo onde a tradição da sua pequena família começou. Senti-me mal, senti raiva, senti todo o ódio do mundo concentrado na mulher parada na minha frente. Mas você falhou, eu o salvei. Sim, isso foi irritante, mas não importa, porque agora vou terminar o serviço. Onde está o Elias, Lia? Eu não vou entregá-lo a você. Não foi uma pergunta. E então eu vi a arma. Ela a puxou do moletom. Pequena, preta, apontada diretamente para o meu peito. Última chance. Onde está meu filho? Apertei o botão de pânico. 1, 2, 3 vezes. Você nunca vai tocá-lo, eu disse. O dedo dela se moveu para o gatilho. Tudo pareceu se mover em câmera lenta. Eu vi o flash, ouvi o tiro. Senti algo atingir meu ombro, quente, queimando. Caí para trás, e então o galpão explodiu em movimento. Portas se arrebentaram, luzes ofuscantes, vozes gritando: "Polícia! Largue a arma! No chão! Agora!" Eu vi Silvana se virar. Vi as armas apontadas para ela. Vi que ela estava cercada. E por um segundo, pensei que ela fosse atirar de novo. Pensei que ela fosse forçá-los a matá-la. Mas ela lentamente abaixou a arma, deixou-a cair no chão. Levantou as mãos. 3 policiais a derrubaram, prenderam seu rosto no chão e a algemaram. Ela gritava, insultos, ameaças, mas não importava. Ela estava presa. Tinha acabado. Ana correu até mim, ajoelhando-se ao meu lado. "Lia, fique comigo." "Estou bem", consegui dizer, embora a dor no ombro fosse insuportável. "Vocês a pegaram. Me diga que a pegaram." "Nós a pegamos. Acabou agora. Fique parada. A ambulância está a caminho." Fechei os olhos. Era o suficiente. Tinha finalmente acabado. Acordei no hospital novamente, mas desta vez foi diferente. Desta vez, eu não sentia desespero, mas alívio. Paz. Meu ombro doía onde a bala havia atingido o músculo, mas não havia atingido o osso. "Sorte", disse o médico. 1 centímetro para a esquerda, e teria sido seu coração. Diana estava sentada ao meu lado, segurando Elias. Quando abri os olhos, ela sorriu. "Olha quem acordou", ela disse, aproximando-se. "Alguém sentiu muito a sua falta." Peguei Elias com meu braço bom, aninhando-o contra meu peito. Ele cheirava a talco e esperança. Começou a fazer pequenos barulhos, aqueles sonzinhos que os bebês fazem quando estão felizes. "Olá, meu amor", sussurrei. "A vovó está bem. Está tudo bem agora." Ana apareceu 1 hora depois. Ela trouxe flores e um sorriso cansado. "Como você se sente?" "Como alguém que levou um tiro", eu disse, "mas viva." "O que aconteceu com a Silvana?" "Presa. Acusada de homicídio qualificado por Marcos, tentativa de homicídio por Elias, tentativa de homicídio por você, mais uma lista de outros crimes, conspiração, fraude, obstrução da justiça. Ela pegou a pena máxima, vai passar o resto da vida na prisão." As palavras eram doces como mel. Justiça. Finalmente. A gravação funcionou perfeitamente. Ela confessou tudo. O advogado dela tentou alegar coação, que você a forçou a dizer aquelas coisas, mas o júri viu o vídeo todo. Viram ela puxar a arma, atirar. Não tiveram piedade. 30 minutos de deliberação, culpada em todas as acusações.
Nos meses seguintes, eu me recuperei lentamente. A fisioterapia para o meu ombro era dolorosa, mas necessária. Diana continuou vindo ajudar com Elias quando eu não conseguia levantá-lo com meu braço ferido. Padre Tomás trazia comida. Vizinhos que eu mal conhecia apareciam com travessas e palavras gentis. "Você é uma heroína", disse a senhora da casa ao lado. "O que você fez por aquele bebê, arriscando sua vida assim?" Mas eu não me sentia uma heroína. Apenas me sentia uma avó, fazendo o que qualquer avó faria, protegendo os seus. 2 meses após a captura de Silvana, tive outra audiência com a juíza. Desta vez, foi diferente. Desta vez, a juíza sorria enquanto revisava os documentos. "Senhora, Lia", ela disse, "revisei todos os relatórios dos últimos 6 meses. As visitas do Conselho Tutelar, as avaliações médicas de Elias, os relatórios de progresso e, devo dizer, estou impressionada." Meu coração batia rápido. Elias está prosperando sob seus cuidados. Ele está atingindo todos os seus marcos de desenvolvimento. Está saudável, feliz, amado. E você provou ser mais do que capaz, apesar dos desafios. Obrigada, meritíssima. Portanto, estou concedendo a guarda total e permanente de Elias a Eliana, com efeito imediato. Além disso, dado que a mãe biológica está encarcerada para o resto da vida e perdeu todos os direitos parentais, autorizo o processo de adoção, se assim desejar. Adoção. Torná-lo legalmente meu. Não apenas sua avó com a guarda, mas sua mãe legal. Sim, eu disse sem hesitar. Sim, eu quero adotá-lo. Então assim será. Oficialmente, parabéns. O martelo bateu e, de repente, todo o peso que eu carregava há meses se dissipou. Era oficial. Elias era meu. Ninguém jamais poderia tirá-lo de mim novamente. Saí do tribunal com Elias nos braços. Ele estava com 8 meses agora, gordinho e feliz. Ele sorria, mostrando 2 dentinhos minúsculos. Riu quando eu o balancei. Puxou meu cabelo com suas mãos gordinhas. Diana e Padre Tomás estavam me esperando do lado de fora. Eles me abraçaram. Todos nós 3 choramos lágrimas de alegria ali mesmo, nos degraus do tribunal. "Você conseguiu", disse Diana. "Contra todas as probabilidades, você conseguiu." Naquela noite fiz um jantar especial. Bem, tão especial quanto podia ser com um bebê que precisava de atenção constante. Convidei Diana e Padre Tomás. Comemos frango assado e arroz. Brindamos com suco de maçã, porque nenhum de nós bebia álcool. "A Elias", disse Padre Tomás, levantando seu copo, "ao seu futuro brilhante." "A Marcos", eu disse, "que está nos observando de algum lugar, orgulhoso de seu filho." "Ao amor", acrescentou Diana, "que sempre vence o mal." Bebemos, comemos, rimos. Elias batia em sua cadeirinha e gritava de alegria, sem entender, mas sentindo a felicidade ao seu redor. Meses se transformaram em anos. Elias cresceu, começou a andar. Aos 11 meses, sua primeira palavra foi "vovó". Eu chorei quando ele disse. Aos 2 anos, ele corria por toda a casa. Aos 3, começou na pré-escola. Cada marco era um milagre, cada dia um presente. Falei com ele sobre Marcos constantemente. Mostrei fotos, contei histórias. "Seu papai era um homem bom", eu dizia a ele. "Corajoso, ele te amava antes mesmo de te conhecer. Ele deu a vida para te proteger." "Papai, herói", Elias dizia com sua vozinha. "Sim, meu amor, papai era um herói, e você vai crescer para ser tão bom, tão corajoso, tão amoroso quanto ele." Eu nunca lhe contei sobre Silvana. Isso viria mais tarde, quando ele fosse mais velho, quando pudesse entender. Por enquanto, ele só precisava saber que era amado, que era desejado, que havia pessoas que lutaram por ele. No 5º aniversário de Elias, fizemos uma festa no quintal. Convidamos todas as crianças da vizinhança. Havia balões, bolo, presentes. Elias corria entre seus amigos, rindo, tão cheio de vida, tão diferente do bebê azul e parado que eu tirei da represa 5 anos atrás. Diana sentou-se ao meu lado na varanda, observando a celebração.
No que está pensando? Ela perguntou. Naquele dia, admiti. Como eu poderia ter chegado 5 minutos mais tarde? Como eu poderia não ter olhado pela janela naquele exato momento? Como tudo poderia ter sido diferente? Mas não foi. Você o encontrou. Você o salvou. Era o seu destino. Ou o de Marcos, eu disse. Às vezes penso que ele guiou meus olhos para a represa naquele dia, que ele sabia de alguma forma que eu estaria lá, que podia confiar em mim para proteger seu filho. Talvez, disse Diana. Ou talvez você seja apenas uma mulher incrivelmente corajosa que se recusou a desistir. Naquela noite, depois que todos foram embora, depois que Elias adormeceu, exausto de tanta agitação, sentei-me sozinha na sala. Olhei para as fotos na parede. Marcos bebê, Marcos em sua formatura, Marcos no dia do casamento. E ao lado delas, as novas fotos. Elias recém-nascido no hospital. Elias dando os primeiros passos. Elias no primeiro dia de aula. 2 gerações conectadas pelo amor, separadas pela tragédia, unidas pela sobrevivência. Nós conseguimos, Marcos, sussurrei para sua foto. Seu filho está seguro, ele está feliz, ele está crescendo forte e bom, exatamente como você queria. E embora eu soubesse que ele não podia responder, senti algo, um calor, uma paz. Como se ele estivesse ali, orgulhoso, grato, em paz. Talvez você tivesse desistido se estivesse no meu lugar. Talvez você tivesse pensado que era velha demais, cansada demais, quebrada demais. Ou talvez você tivesse feito exatamente a mesma coisa, porque é isso que o amor faz. Ele te torna mais forte do que você jamais imaginou ser possível. Ele te faz lutar quando tudo parece perdido. Ele te faz encontrar esperança na escuridão mais profunda. Eu não sei o que o futuro reserva. Sei que haverá desafios. Sei que haverá dias difíceis. Sei que criar uma criança na minha idade não será fácil. Mas também sei que cada dia com Elias é um presente. Cada sorriso, cada abraço, cada eu te amo, vovó. Quando olho para ele dormindo tranquilamente em seu quarto, o quarto que um dia foi de seu pai, vejo não apenas a criança, mas a promessa. A promessa que fiz ao meu filho, a promessa que fiz a mim mesma naquele dia terrível à beira da represa. A promessa de proteger, de amar, de nunca desistir. Alguns dizem que foi sorte eu estar olhando pela janela naquele exato momento. Outros dizem que foi o destino. Talvez tenha sido um pouco dos dois. Talvez tenha sido Marcos me guiando de algum lugar além do nosso entendimento. O que sei com certeza é que quando vi aquela mala afundando na represa, quando ouvi aquele som fraco vindo de dentro, quando senti o minúsculo coração de Elias lutando para continuar batendo contra o meu peito, eu sabia que nada seria como antes. E quer saber? Sou grata por isso. Sou grata pela criança que dorme sob meu teto. Sou grata pela chance de ver os olhos de Marcos novamente, de ouvir sua risada ecoando pelas paredes desta casa velha. Sou grata pela oportunidade de amar novamente, de ter um propósito, de sentir que, apesar de tudo o que perdi, também ganhei algo precioso. A tragédia encontra a todos nós. Mais cedo ou mais tarde, ela bate à nossa porta quando menos esperamos. Ela nos arranca as pessoas que amamos, os sonhos que acarinhamos, a segurança que tínhamos como certa. Mas o que fazemos a seguir? Essa é a pergunta que define quem somos. Eu poderia ter me entregado ao luto quando Marcos morreu. Eu poderia ter me encolhido de medo quando vi Silvana jogar a mala na represa. Eu poderia ter dito que era velha demais, fraca demais, quebrada demais para ser mãe novamente. Em vez disso, escolhi lutar. Eu escolhi amar. Escolhi acreditar que mesmo nas cinzas da perda mais profunda, algo novo pode crescer. E cresceu. O nome dele é Elias. Hoje, ele tem 5 anos. Amanhã, fará 6. E um dia, terá 20, 30, 40 anos. Um homem completo, com seus próprios sonhos, seus próprios amores, talvez seus próprios filhos. Não sei se estarei aqui para ver tudo isso. Provavelmente não.
Mas sei que plantei as sementes, sei que lhe dei raízes fortes e asas para voar. Sei que lhe contei sobre seu pai, sobre o amor que Marcos tinha por ele antes mesmo de nascer, sobre a coragem que foi preciso para defendê-lo. E isso terá que ser o suficiente. Algumas noites como esta, depois que a casa se cala e resta apenas o tic-tac do velho relógio na parede, penso na mulher que eu era antes daquele dia na represa. A mulher quebrada pelo luto, vivendo entre os fantasmas do passado, deixando os dias passarem sem propósito ou esperança. Mal a reconheço agora, porque a mulher que sou hoje, a mulher que corre atrás de um menino de 5 anos no quintal, que cola desenhos de palito na geladeira, que beija joelhos ralados e espanta monstros de debaixo da cama, essa mulher é mais forte do que eu jamais imaginei ser. E tudo começou com uma escolha. A escolha de correr em direção à represa em vez de fugir dela. A escolha de abrir aquela mala molhada, mesmo quando meu coração gritava de medo do que eu poderia encontrar. A escolha de lutar pelo futuro, quando o passado parecia pesado demais para carregar. Não foi uma escolha fácil. Não foi uma jornada fácil. Houve dias em que minhas costas doíam tanto de carregar um bebê que mal conseguia ficar de pé. Houve noites em que o choro incessante me deixou à beira das lágrimas. Houve momentos em que me perguntei se tinha cometido um erro, se estava sendo egoísta ao pensar que poderia ser mãe novamente na minha idade. Mas então Elias sorria para mim. Ele dizia, vovó, com aquela voz doce. Ele adormecia em meus braços, confiando em mim para mantê-lo seguro. E eu sabia, no fundo da minha alma, que não havia cometido um erro. Eu tinha feito exatamente o que deveria fazer. Ana e Diana ainda fazem parte de nossas vidas. Ana passa por aqui ocasionalmente, traz presentes para Elias, verifica como estamos. Diana se tornou quase uma tia para ele. Ela o leva ao parque aos domingos, ensina-o sobre pássaros e árvores, dá a ele aquele amor extra que toda criança merece. Padre Tomás abençoa nossa casa todo o Natal. Ele me diz que Elias é a prova viva de que Deus age de maneiras misteriosas, transformando tragédia em triunfo, dor em propósito. E Silvana, ela está cumprindo sua pena máxima. Ela nunca mais poderá machucar Elias ou qualquer outra pessoa. Às vezes me pergunto se ela pensa nele, se arrepende, se alguma faísca de amor materno já existiu naquele coração frio. Mas então me lembro do olhar em seu rosto quando ela jogou a mala na represa e sei a resposta. Algumas pessoas são incapazes de amar. Silvana era uma delas. Ela só se importava com dinheiro, liberdade, seus próprios desejos. Ela via Elias como um obstáculo, não o milagre que ele é. A perda dela é o meu ganho, porque toda manhã eu acordo com o som de pezinhos correndo pelo corredor. A porta do meu quarto se abre e Elias pula na minha cama, seu cabelo escuro bagunçado, seus olhos, os olhos de Marcos, brilhando com a promessa de um novo dia. Bom dia, vovó! Ele grita, jogando seus bracinhos ao meu redor. E nesse momento toda a dor, toda a luta, todo o sacrifício vale a pena. Nesse momento, eu sei que faria tudo de novo. Enfrentaria Silvana, levaria o tiro, lutaria contra o sistema inteiro apenas para ter esta criança em minha vida. Quando as pessoas ouvem nossa história, costumam dizer que sou incrível, corajosa, extraordinária. Mas não me sinto assim. Apenas me sinto como uma avó que fez o que qualquer avó faria: proteger seu neto a qualquer custo. O verdadeiro herói desta história é Marcos, que viu através do charme de Silvana, que mudou seu testamento para proteger seu filho ainda não nascido, que estava disposto a enfrentar uma batalha pela guarda para mantê-lo seguro. Marcos, que pagou o preço final por seu amor,
E o verdadeiro milagre é Elias, que sobreviveu contra todas as probabilidades, que lutou por cada respiração naquelas primeiras horas críticas, que trouxe a luz de volta a esta casa que um dia foi escura de luto. Quanto a mim, sou apenas a ponte entre pai e filho, a guardiã de suas memórias, a protetora de seu futuro. E é o suficiente. É mais do que suficiente. Gostou da história? E de qual cidade você está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gosta da história, pode me apoiar enviando um super valeu para que eu possa continuar trazendo mais histórias como esta. Muito obrigada pelo seu doce apoio. Estou ansiosa pelos seus comentários sobre a história. Na tela, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu super recomendo. Tem muito mais no meu canal. Não se esqueça de se inscrever. Vejo você na próxima história de vida, com amor e respeito.